Senhores, vamos ler capítulo 1 de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Daí de cara os senhores falam, vamos parar de ler isso, porque foi escrito às 12 tribos de Israel, então não nos diz respeito. Embora essa chamada aqui de que esse texto ele é dado às 12 tribos que andam dispersas e tem um significado isso, né? Em termos proféticos, em termos históricos, qual contexto Tiago escrevia e de que forma profeticamente no futuro ou no presente também, para entender para onde o mundo caminha, ele mencionar as 12 tribos é relevante. Primeiro, para entendermos que o povo de Deus jamais deixa de ser protagonista na história humana. Então, sejam eles perseguidos, sejam eles encarcerados em campos de concentração, como forem, estão protagonizando parte importante da trama da história humana. O fato de nosso Deus ter nascido judeu, Jesus Cristo nasceu filho da tribo de Judá, filho de uma mulher judia, é muito relevante. Porém, não quer dizer que nós não podemos ler e não devemos ler esse texto aqui, porque diz em 2 Timóteo, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça. Se eu conseguir abrir aqui, é mais útil para nós. Veja bem, então vou aqui para o verso 16, que diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir e corrigir, e instruir em justiça. O que significa redarguir? Primeira coisa que algumas pessoas não entendem. Redarguir, responder àquilo que foi dito, replicar, argumentar. Então, também que falando da mesma coisa. Não, não, são coisas bem distintas. Ensinar, você ensina a pessoa antes dela ter sido provada naquele assunto, antes dela ter se deparado com a situação na qual os conhecimentos dela realmente serão testados. Você ensina uma criança, você ensina um aluno, um estudante, antes dele estar no mundo real, agindo. Então, toda a escritura, eu queria colocar antes de continuar aqui no versão King James, toda a escritura é dada por inspiração de Deus. Então, na versão King James, eu acho que fica mais claro que o que a gente considera escritura, obviamente, vem de Deus. Então, toda a escritura é divinamente inspirada, vírgula, é proveitosa para ensinar, como eu disse, redarguir, a pessoa aprendeu, foi para o mundo, fez algo que não condizia com o que foi ensinado, aí você redargue, você chama a atenção. Daí corrige, para corrigir. Fala, mas corrigir e redarguir não é a mesma coisa? Vamos ver no original. Doutrina é ensinar. Então, a palavra original é didaskalia, no grego, que é literalmente um termo que fala de instrução. Reproof, que seria o redarguir, que é reprovar. Então você estuda para a prova, daí no dia da prova você vai mal, você é reprovado, certo? E daí o que acontece? Como você tem a correction, que é epanortosis, que é tornar novamente reto, retificação. E instrução em justiça, que é tutorage ou paideia, tutorage ou educação, treinamento em righteousness, justiça, que é dikaiosune, equidade, justiça de Deus, Então, voltando aqui para o português. Então, são 3 etapas aqui. Aprender, né? Deus nos ensina através das escrituras, nós, em teoria, tentamos aprender, daí nós somos reprovados quando não
nos comportamos da maneira correta, daí Deus nos retifica, porque somos seus filhos, através do Espírito de adoção de Jesus Cristo, e, juntando tudo isso, somos instruídos em justiça para continuar nossa caminhada com Cristo. Para que o homem de Deus seja perfeito, instruído em toda boa obra. Então, voltando aqui para Tiago. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Essa é um trecho que será útil para nós olharmos nas outras versões, porque é um pouco confuso. Né? Jacobo, de Deus e do Senhor, regozijai, com motivo de alegria, estimai, ó irmãos, quando chegares a ser cercados ao redor por provações várias. Então, é bem diferente a versão na Lusitana, né? Mas na King James, meus irmãos, contai como regozijo quando caíres em diversas tentações. E aqui tentações é peirasmos, putting to proof é o significado da palavra. Ou seja, quando literalmente passares por provas de fogo. Então, esse é o significado aqui de cairdes em várias tentações. Quando literalmente passares por provas de fogo. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Então, quando nós passamos por provações terríveis, por tentações, por momentos difíceis na nossa caminhada, e serão muitos, a obra da fé é a paciência. Então, quando você aprende a lidar com frustrações, com dores, com decepções, enquanto cristão, o resultado final disso, se você não cair, eu renuncio, é o tipo de coisa que não devemos dizer nem em termos de ilustração. Mas se alguém dissesse que renuncia à sua fé por causa de uma provação qualquer, se alguém renunciar ao seu Salvador por causa da provação, aí obviamente não houve prêmio algum, não houve obra alguma, houve a destruição. Mas nós, quando passamos pela dor e mantemos-nos firmes na fé, a obra é o aumento da nossa paciência. E se algum de nós, aqui continua Tiago, falta sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dada, mas peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante ao homem, à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Qual homem? O homem que tem fé, não tem fé. O homem de coração dobre é inconstante em seus caminhos. Daí as pessoas têm dúvida, falam, mas Wagner, todo homem tem duas naturezas, a humana e a espiritual, e eles sempre têm um coração dobre. Mas o Tiago estava explicando para nós aqui sobre a falta de fé. Então, se algum de nós falta sabedoria, todos nós falta sabedoria. Eu sou o primeiro, então vamos pedir juntos. Como prometeu aqui Deus na carta de Tiago, imploramos em nome de Jesus Cristo que seja aumentada a nossa sabedoria. E a nossa paciência é a nossa fé. Sabedoria, paciência e fé. E pedimos com fé porque cremos que Deus pode dar aquilo que precisamos. Porém, aqui o Tiago
explica. O homem de coração, glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como flor da erva. Porque essas ilusões de, esse é rico, aquele é pobre, são coisas que vão passar, porque é tudo muito precário. Às vezes, ou vão passar nessa vida, ou vão passar na eternidade. Então, nessa existência que temos, o segredo é entender que é uma ilusão. Por isso eu disse uma vez para os senhores que a pessoa que nasce alta, bonita, rica, ela nasce, entendam, visto dos olhos da eternidade. Claro, todas essas coisas são coisas que fazem a pessoa ter uma vida boa. Então são, sim, uma bênção. Claro, vai ter uma vida boa. Mas se essas coisas fazem ela achar que ela é melhor que Deus, ou não precisa de Deus, ou negar a Deus, ou se engrandecer nas coisas que Deus deu, é uma maldição. Então, tenhamos todos muito cuidado para que a nossa bênção não se torne a nossa maldição. Como faz isso, vai? Como eu faço para que a minha bênção não se torne uma maldição? Se você é rico, seja no que for, seja em saúde, seja em beleza, seja em aparência, em altura, em status social, em dinheiro, abata-se na compreensão de que tudo isso é ilusão. Primeiro, é ilusão. Passará como a flor da erva. A formosa aparência do seu aspecto perece, murchará também o rico em seus caminhos. Rico de beleza, de aparência, de dinheiro, de poder. E entenda que tudo de bom vem do Senhor. E deve ser usado para a glória do Senhor. Então, se há, por exemplo, no Brasil, um homem, ou 11 homens, por exemplo, extremamente poderosos, e eles usam esse poder quase infinito para se glorificar, para massacrar o povo de Deus, para machucar pessoas inocentes. Eles vão passar como a flor da erva, eles murcharão em seu aspecto, eles serão queimados nos fornos da eternidade e da retribuição nesta vida também. Então não sejamos nós como eles. Se tens um bom emprego, entenda, veio de Deus. Eu tenho um bom salário, eu tenho um bom dinheiro, veio de Deus, isso não é meu mérito. Mas eu trabalho, Wagner. Quem dá a saúde para que você trabalhe? Quem dá força para suas pernas, para os seus braços? Não, eu sou bonito, Wagner, porque eu faço academia e me esforço e tratamento de pele. Ok, quem te dá saúde para poder ir até a academia? Quem te deu pele para você poder tratar? Não, eu paguei um procedimento cirúrgico. Quem permitiu que você chegasse com vida à clínica para fazer esse? Quem deu saúde, deu entendimento ao médico para fazer o procedimento. Então, seja o que for que tenhamos na nossa vida de bom, vem do Senhor. Então, bem-aventurado, diz o verso 12, o varão que sofre a tentação, a prova, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Então, entendam aqui, pelo contexto, que a palavra utilizada aqui no português há de ser prova, porque quando for aprovado, ele recebe a coroa da vida, que o Senhor promete aos que o amam. Nosso Deus é tão maravilhoso, nosso Senhor Salvador é tão maravilhoso, que, embora não passe da nossa obrigação amar o nosso Deus, se você não ama, o quão estúpido um ser vivo tem que ser para não amar o seu Deus. Esses dias, Senhor, eu vi uma coisa que me comoveu muito. E espero que os senhores entendam. Era um vídeo de uma pessoa que estava andando por um pântano,
real na Flórida, e ele viu um filhote de crocodilo, todo agitadinho andando, nadando pelo um charco lá, daí ele pegou o crocodilo na mão. O crocodilo tinha 3 cotocos assim amputados de 3 patinhas dele, tinha uma única pata inteira, que era a pata esquerda dianteira. E ele todo animadinho nadando, com o impulso de existir, embora as condições sejam absolutamente precárias de que ele sobreviva desta forma, talvez porque algum outro animal mordeu ele, ou sei lá, ele sofreu um acidente, um carro, alguma coisa, não se sabe o que aconteceu. Mas o rapaz colocou de volta o crocodilinho lá no rio, e o crocodilo saiu nadando felizinho. Embora esteja numa situação terrível. Não importa o que você perdeu, o que sobrou de bom vem de Deus. Quem te sustenta, quem dá a vida é Deus. O único ser vivo do universo que nega Deus, que não sabe que Deus existe, é o ser humano. Esse é o grau de maldade, estupidez, de trevas que a alma humana se enfiou. Glória a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tira das trevas. Senhores, esses dias eu estava roçando o mato no quintal e eu tinha um pé de figo que era algo que eu tinha um carinho enorme por aquilo, porque é o figo mencionado na Bíblia e tal. Então, quando eu comprei a mudinha e plantei, eu meio que tinha aquele figo como uma espécie de símbolo do meu caminhar com Deus. Porque a Bíblia fala, todo homem terá uma figueira. Aquelas coisas não tem nada a ver, não, mas era algo que para mim era significativo. E daí, e figo é difícil fazer ele pegar tal, daí quando ele começava a ter uma folhinha aqui, ou nascia um figuinho, eu ficava todo contente, porque eu pensava na precariedade do meu caminhar com Deus, do nosso caminhar, todos nós temos nossas dificuldades, mas como é frágil a minha fé, a minha força, as gigantescas dificuldades que eu enfrento e todos nós enfrentamos no caminhar. E daí eu estava há pouquíssimo tempo roçando e o mato estava muito alto e infelizmente cortou o figo. A roçadeira cortou o pé de figo, matou o pé de figo. E eu entrei em desespero, porque na minha mente aquilo era um símbolo do meu caminhar com Cristo. Daí eu falei, meu, e agora? Mas daí eu comecei a entrar em desespero, mas uh, como se uma voz meio que falou no meu coração, você, a sua salvação depende desse figo, você está arruinado, que chance você tem de se salvar? Não é o que eu fiz na cruz que vai te salvar, não é o meu sangue que vai te salvar, porque você está triste por um figo, um pé de figo. Então eu compreendi que há um momento que nós temos que deixar as coisas de criança para trás e seguir. E eu acho que esse é o momento realmente que nós começamos a fazer mais a vontade de Deus, quando nós deixamos as idiotices, que da idiotice, são coisas ingênuas, coisas infantis de lado, e partimos realmente para o mundo real, que é, ok, o que te sustenta? É um pé de figo? Ou é Cristo na cruz, ressuscitado após 3 dias, no terceiro dia, assentado à direita de Deus? Qual é a sua esperança? É alguma coisa uh, específica, um símbolo que você meio que atrela um pedaço da sua fé a isso? Ou é a fé inabalável no poder de Cristo? E tem que ser tão somente Cristo, porque senão nós pereceremos.
Se for qualquer outra coisa, não conseguiremos chegar ao final. Mas é Cristo. Então, nós chegaremos ao final pela graça e misericórdia de Deus, pelo poder, pelo sacrifício, pela salvação e pela glória de Cristo. Então vai dar tudo certo, assim. Ninguém diga sendo tentado de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, cada um é tentado, atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência. E quando a gente vê aqui a concupiscência, é importantíssimo a gente entender exatamente o que está sendo dito aqui, porque a concupiscência, ânsia ou vontade desmedida de satisfazer desejos sexuais e se entregar a prazeres terrestres. Mundanos, particularmente os sensuais, ganância ou ambição por bens materiais, inveja ou cobiça. Então tem 3 partes aqui. Sim, com certeza, desejos sexuais, principalmente para o homem, o desejo de perder a essência, que é tão importante para a saúde e para o contato com o divino, através da comunhão com o Espírito Santo, principalmente. E para a mulher, muito pior, porque para a mulher, ela corrompe a própria. O homem perde a sua essência quando ele se entrega à concupiscência. Ele perde, ele vai se degenerando, né? Através da perda da essência. Mas ele pode se recuperar através de mudar esse caminho e fazer a retenção dos impulsos. A mulher, ela degenera a essência, que é muito mais difícil de recuperar. Muito mais difícil de recuperar. Então é terrível para ambos. É só ruim para o homem. Não. O homem perde a essência, a mulher degenera a essência, que é muito mais grave. É você pegar um tonel cheio de vinho e jogar o vinho no chão. E perder o vinho, o tonel está lá. É só pôr mais vinho. A mulher é como se ela pegasse e jogasse veneno no vinho. Então ela degenera a essência ou perde a essência. Então aquilo pode contaminar o próprio tonel, o próprio vaso. Aquilo pode ficar impregnado no vaso por anos e anos. Então é muito grave. E não só isso. Se você não se meter com isso, você está livre. Não. Prazeres terrestres e mundanos, ganância, ambição, inveja e cobiça. Wagner, é só um dicionário. Mas eu acho que está perfeita essa definição de concupiscência. Esses 7 itens aqui são muito bons. Então, quando nós passamos por essas provas terríveis, é o nosso próprio impulso maligno, a nossa própria degeneração que faz isso conosco. E se nós nos entregamos a isso continuamente, nos entregamos, vai primeiro dar luz para o pecado. Quando somos reprovados, nós erramos, e aquilo sendo consumado gera em nós a morte. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do alto, como eu digo reiteradamente para os senhores. Tudo que há de bom na sua vida, tudo que ainda funciona no seu organismo, vem de Deus, não se engane. Não, eu tenho isso aqui, eu tenho esse carro porque eu trabalhei e comprei. Não. Quem deu saúde para você comprar? Tudo que você tem de bom é presente de Deus. Não há outra fonte de coisas boas no universo. Essa história de a lei da atração, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Peça em oração, se for da sua vontade, faz-me isso ou aquilo, ajuda-me nisso ou naquilo. Se for da sua vontade. O cristão não usa a lei da atração, ele usa oração. Qual que é a diferença, Wagner? Nós temos um filtro perfeito para as coisas que vão entrar na nossa vida, se é ou não vontade de Deus. Se não é, por mais que nós desejamos, nós não permitimos que entre. Porque pedimos para Deus, se for da sua vontade, faz.
Se não for, tira esse desejo do meu coração. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, fôssemos como a primícia da criatura. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para cirar. Como que a gente evita errar? Sempre falou alguma coisa que você tinha que falar, dá uns 20 é muita coisa, uns 10 segundos para o seu interlocutor falar a parte dele. Antes de você terminar uma conversa, se despedir por telefone, fala, olha, então é isso que eu tinha para fazer, para te contar, eu te agradeço a atenção. Não desligue o contato, ou vá embora, ou levante. Dá 10 segundos para a pessoa falar a parte dela, às vezes ela tem algo para dizer que vai enriquecer o seu dia. Às vezes ela vai dizer, Deus abençoe. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Amém? Então, senhores, essa foi a nossa leitura de Tiago. Eu gostaria de começar a fazer essas leituras uma vez por semana, no mínimo. Acho que é importante. Espero que tenha sido útil para todos os senhores. Espero, e para mim certamente foi. E aproveitar o tempo. Por que você colocou isso no canal? Por que você simplesmente não leu e meditou? Primeiro que às vezes você lê em voz alta, entra mais no coração do que simplesmente ler. Segundo que aproveitar o tempo é curto em várias coisas e pode ser útil para alguém. E espero que tenham gostado, até a próxima.